Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as bactérias. Uma coisa vocês já sabem, que elas são seres microscópicos, que elas estão entre nós e que as bactérias podem causar aí algumas doenças ou até serem benéficas para o nosso organismo. E quais que são as características dessas bactérias? Lembra lá da última aula que a gente falou sobre seres procarióticos e eucarióticos? Então, presta atenção aqui. As bactérias são seres unicelulares, procarionticos. Elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. O que significa isso? É a forma de alimentação delas, que a gente já vai ver lá na frente. Elas podem se formar em colônias, ou seja, ter várias bactérias ao mesmo tempo. São seres microscópicos, a gente não consegue enxergar a olho nu. Elas são encontradas também no solo, na água, no ar, no nosso próprio organismo. Então, a gente consegue identificar bactérias em várias situações nos seres vivos. Essa aqui é a demonstração gráfica de uma bactéria. Lógico que realidade não corresponde à expectativa. Se a gente fosse analisar microscopicamente, a gente não conseguiria enxergar dessa forma. Esse é um modelo que ilustra da melhor forma as partes de uma bactéria. Então, as bactérias, elas são seres microscópicos que possuem alguns elementos, que são esses elementos aqui que a gente vê, como fibrila. Ela tem uma cápsula, ela tem uma camada externa, tem parede celular, tem uma membrana plasmática e tem um DNA com nucleoide, tá? Não se assustem muito com essas palavras, porque ao longo do tempo aí vocês vão acabar memorizando alguma delas. As fibrilas são essas fibras que ficam em volta aqui da cápsula, né? Como se fosse uma cápsula fechada. O flagelo é esse rabinho aqui, que ele serve para movimentar as bactérias, tá? Aqui dentro a gente tem uma camada externa, onde tem a parede celular dessas bactérias. Ela é composta por peptido glucano, que é um elemento químico da parede celular. Aqui, antes do núcleo, a gente tem uma membrana plasmática, que a gente vai ver muito isso no semestre que vem, tá? A membrana plasmática impede que algumas coisas entram e saem de dentro da célula, que no caso aqui é a nossa bactéria. E aqui dentro a gente tem o DNA percorrendo dentro de todo esse nucleoide aqui, tá? Então, a gente fala que o núcleo dessas bactérias, eles não estão encapsulados, ou seja, ele não tem um núcleo formadinho aqui dentro. Ele está mergulhando aqui